Flamengo irá romper com a Libra, consequentemente romperá com a Globo? E esse contrato de transmissão que foi assinado nesse período de 5 anos? Flamengo vai pagar a multa? BAP ontem, entrevista ao MengoCast com o João Guilherme na Flamengo TV, abriu o jogo. Então a gente vai falar sobre isso aí. E o que é a verdade? Vai romper, não vai romper? Vai para a LFU, vai ficar na Libra? Toda essa situação. Ele abriu o jogo, falou sobre os times que estão devendo, como que vai ser daqui para frente e tudo mais. Hoje começa o Campeonato Brasileiro para o Flamengo. E se Deus quiser, lá em dezembro, seremos campeão. 9 vezes, se Deus quiser. E o pontapé é hoje. Então a gente vai falar tudo sobre Flamengo e Internacional. Onde assistir, o horário, as prováveis escalações e tudo mais. E a vergonha que aconteceu ontem não pode acontecer novamente. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Começou o Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo estreia às 21 horas. E eu acredito, mesmo com o time recheado de desfalques e desfalques importantes, eu acredito, 2-0 Flamengo, para a gente começar bem. E você? Deixa aqui nos comentários. Mas também não deixa de se inscrever se você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito. Senta o dedo no like, comenta e compartilha. E você que já é inscrito, muito obrigado. Mas comenta e compartilhe. Senta o dedo no like. Bom, então vamos lá. Flamengo e Internacional, Internacional e Flamengo. Vai ser jogado às 21 horas, a estreia dos dois no Campeonato Brasileiro. E vai ser feito aí uma coisa que é interessante, o próprio jornalista, o Vene Casagrande, trouxe no canal dele, ele falou e é verdade. Antigamente acontecia muito isso. Os clubes campeões, quando se enfrentavam iniciando um novo campeonato, eles faziam a troca de faixa e era muito bacana. E Flamengo e Internacional, hoje, às 21 horas, irá fazer aí a tradicional troca de faixas. O Flamengo por ter sido campeão carioca e o Internacional por ter sido o campeão gaúcho. O jogo passará na Sport TV e no Premier Futebol Clube. Então só na TV fechada. Tá? Não tem TV aberta aí. Ou se não, pelos meios aí que muitos conhecem, né? Baixando aplicativos que passam imagens e tudo mais. Mas isso aí é com vocês. Oficialmente, Sport TV e Premier Futebol Clube. E se você não quiser, pode acompanhar no YouTube aí a narração, porém sem imagens. O Flamengo contra os times de Roger Machado, o Flamengo aí tem um aproveitamento de 46%. O Flamengo espera aí poder aumentar esse retrospecto. Isso mesmo. Flamengo já enfrentou o Internacional em estreia de Campeonato Brasileiro. E na oportunidade era o Liedson e o Felipe Melo. Ainda estavam no Flamengo. Em 2001, se eu não me engano, se eu não me recordo. Se eu não estiver ruim de cabeça. 3-1 para o Flamengo. 2 gols do Liedson e 1 do Felipe Melo. O Felipe Luiz vai trazer a campo aí a provável escalação. Provável escalação. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Essa aí é a base, sempre foi, vai ser, se nada mudar. E aí, claro, o Danilo voltando de contusão pode ter essa alteração aí. Saiu o Léo Pereira e o Danilo, ficar o Danilo. Ou os dois se revezando aí, ou até mesmo um esquema de 3 zagueiros. Mas caso contrário, a base da zaga do Flamengo sempre foi e vai ser com o Felipe Luiz. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. No meio de campo, Pulgar, De La Cruz. Aí tem uma dúvida. Pode ser o Alan.
como também pode ser o Everton Araújo no lugar do De La Cruz. E o Luiz Araújo. Na frente, Plata ou Matheus Gonçalves, Michael e Juninho. Felipe Luiz aí com os desfalques consideráveis, está sendo bem ousado. É claro, a gente sabe, ele treinou e ele estudou o time do Internacional. Então ele sabe ali as falhas que o Inter tem, né? Então ele vai tentar aproveitar essas brechas que o Internacional dá. Estão falando, aí eu procurei aqui para poder ver, não consegui achar, mas estão falando que já tem algo em torno de 40 mil ingressos vendidos para essa partida, casa cheia, e todo mundo acreditando aí na vitória do Mengão, e não pode ser diferente. O Flamengo aí com os desfalques para esse jogo: Arrascaeta, coxa direita, Danilo, coxa direita, Gerson, coxa esquerda, Vinha, recuperação do joelho, e o Pedro aí, recuperação de joelho também. O Vinha, joelho direito, e o Pedro, joelho esquerdo. O Roger Machado, provável escalação: Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Fernando, Vitinho, Bruno Henrique e Wesley, Alan Patrick e Ener Valencia. Os desfalques aí do Internacional: Vitor Gabriel, lesão na coxa direita, Gabriel Carvalho, cirurgia no pé esquerdo, Bruno Gomes, cirurgia no joelho esquerdo, Cleiton Sampaio, lesão no calcanhar esquerdo, Bruno Tabata, lesão muscular na coxa esquerda, Mercado, cirurgia no joelho esquerdo, Luca Drummond, cirurgia no joelho direito. A arbitragem: David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Muito bom árbitro, ele deixa o jogo seguir, ele não é de ficar picotando. A princípio não tem nenhuma polêmica dele com o Flamengo, ele já apitou acho que 1 ou 2 jogos do Flamengo. Os seus assistentes: Neuzinês Bach, de São Paulo, Douglas Pagung, do Espírito Santo. O VAR fica sob o comando de Caio Max Augusto Vieira, de Goiás. Como eu sempre falo, o dono do espetáculo são os jogadores. O árbitro está ali para apitar, não para prejudicar ou beneficiar qualquer um dos dois lados. Então, que se Deus quiser, o resultado conquistado em campo que seja mantido, que o VAR entre quando realmente for necessário e que tenha uma arbitragem aí que corra tudo bem. E principalmente que nenhum dos jogadores se machuque seriamente, que possa prejudicar aí a decorrência das suas participações no campeonato. Mas eu acredito, Mengão 2-0. E você, qual é o placar? Então vai começar a nação. Graças a Deus agora jogo quarta ou quinta, sábado e domingo. Quarta ou quinta, sábado e domingo. Já lembrando, temos jogo hoje e no dia 3 estreia contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Bom, vamos mudar de assunto aí e vamos falar sobre a situação do que o BAP falou, abriu o verbo aí, ou melhor dizendo, isso eu vou deixar, não vou falar agora, eu vou deixar a vergonha do que aconteceu para falar no final do vídeo. O BAP ontem foi entrevistado no MengoCast e ele abriu o verbo. Falou aí sobre as situações dos famosos caloteiros no Brasil, aí citou o exemplo de Corinthians, de Atlético Mineiro, de Internacional, do Santos e tudo mais. E falou que quem surgiu com isso foi o presidente do Cuiabá, né? Que foi a CNRD cobrar lá as dívidas que os clubes têm com o Cuiabá. E ele citou o exemplo da questão do Ranieri, que era muito difícil. Uma fala do BAP que me chamou a atenção foi justamente quando ele falou sobre a questão dos clubes não pagarem. E aí é verdade. Olha só, o Flamengo tem uma projeção, a fala do BAP, o Flamengo tem uma projeção para esse ano do orçamento beirar aí, bater 1,5 bi. 1,5 bilhão de reais.
Vai ser recorde aí acontecendo, e se Deus quiser vai acontecer ou até mais, o Flamengo fazer isso. Agora imagina se o Flamengo não pagasse os impostos que precisa para ser pago. Que não pagasse os jogadores que venham a ser contratados. Ou que contratou, mas tem as parcelas que foi combinado na questão da negociação para serem pagas. E não pagar. Não pagar aí FGTS dos atletas, não pagar em dia os salários e tudo mais. O Flamengo montaria um time ainda maior. Por quê? Ele contrata, deixa para lá, ó, sem nenhum problema, e não paga. Só que essa conta, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. Por exemplo, e aí agora, vendo o que vai acontecer, o Corinthians contratou aí, tomou transfer ban do Félix Torres, foi lá, pagou, custou a pagar, o Flamengo recebeu parte aí do dinheiro da venda do Mateuzinho, recebeu à vista o Hugo Souza e tudo mais e tal. Corinthians foi campeão. Corinthians foi campeão paulista. Aí olha como que faz as besteiras e ainda não entende. E a torcida do Corinthians está aplaudindo, porque o Corinthians saiu da fila, foi campeão brasileiro, foi campeão paulista. 50% da premiação vai para os bolsos do Memphis. Já começa aí. E o próprio presidente do Corinthians já deixou claro que vai precisar vender jogadores. E quando ele coloca que vai precisar vender jogadores, é porque vai precisar vender jogadores que estão valorizados. Hoje o Corinthians tem dois jogadores super valorizados. Porque vem demonstrando isso, acompanhando os noticiários dos clubes e tudo mais que a gente vem para poder montar aqui e fazer o vídeo. É o Garro e o Yuri Alberto. O Corinthians, no começo do ano, recusou uma proposta de 189 milhões de reais. Palavras do meu timão lá, que é o mais responsável, o maior lá que cobre o Corinthians. Agora, nessa janela de transferência, vai ter que vender alguém. Será que vai conseguir segurar? Porque está com dívida até aqui. E aí é uma ilusão que foi vendida. A torcida está acreditando que o time do Corinthians é um dos principais times a conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Pode acontecer? Pode. Quem não se lembra do título que o Carille conquistou? Jogando sempre por 1-0. A bola não entra na casinha do Corinthians, mas a bola estava entrando na casinha do adversário do Corinthians. Pode acontecer? Pode. Mas hoje é mais difícil. E a torcida do Corinthians está nessa ilusão. Então o que o BAP falou é a pura verdade. Vai chegar um certo momento que vai ser cobrado. Aí é desportivamente. Porque financeiramente, se a CBF não quer fazer nada com os clubes que estão devendo no território nacional, fora os Corinthians já sentiu aí que pode tomar o transfer ban. Então é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Bom, mas que história é essa? Que história é essa do Flamengo aí rompendo com a Globo? O BAP falou que vai tentar reaver aí os direitos que foram tirados dele, do Flamengo, pelo antigo presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim. Que ele não conseguiu entender como Rodolfo Landim foi capaz de abrir mão de algo em torno de quase 500 milhões de reais para o Flamengo ficar na Libra. Pois bem, o Flamengo abriu isso aí. Mas os clubes que falam que são co-irmãos não abriram. Então, o BAP falando, uma das ações foi o Flamengo não negociar em conjunto o direito de transmissão internacional, que inclusive hoje o Flamengo deve aí transmitir para fora do país, com a narração do João Guilherme. Os flamenguistas que moram fora do território nacional poderem assistir os jogos do Flamengo. Os pacotes já foram colocados aí. O pacote dos 19 jogos a gente trouxe aqui algo em torno de $100.
E o pacote avulso, algo em torno aí de 14, 15 dólares. Então, assim, o BAP fez certo. E aí surgiu a situação de falar, ele vai romper com a Globo? Não, o Flamengo não vai romper com a Globo. Ele pode romper com a Libra. Só que o que pesa? Se na Libra está ruim, na LFU também está ruim. Por quê? O BAP quer uma fatia maior do bolo. Na Libra, a divisão é menor. Na LFU, a divisão é menor do que na Libra. Na Libra é 30%, igualitário para todos. Na LFU é 25%. Então, tem que ser bem estudado isso aí, mas deixando claro, o Flamengo pensa em romper com a Libra. Mas quebrar o contrato com a Globo, não, porque a multa é alta. O Flamengo vai honrar o contrato, 5 anos. Após esses 5 anos, aí vai ser sentado novamente para ser conversado. E aí, se o Flamengo não conseguir reaver a boa parcela, a fatia maior desse pedaço de bolo que ele está tendo agora, o Flamengo irá tomar outras medidas. E aí, há quem diga que para o futebol brasileiro, o Flamengo vai fazer igual está sendo feito para os direitos de comercialização da transmissão internacional. Pode ser que daqui 5 anos, se não chegarem a um denominador comum e entender que o Flamengo é o trem pagador, basta ver o que a FIFA está fazendo no Super Mundial. Nos clubes sul-americanos os clubes sul-americanos vão receber 86 milhões. Os europeus vão receber quase 200. Por quê? Quem dá mais audiência? Os clubes que estão na Europa ou os clubes que estão no sul-americano? Se comparar a magnitude do Flamengo e PSG, eu não vou nem entrar no mérito. O tamanho, a extensão do Flamengo e tudo mais. Mas, como está na Europa e tudo mais, disputa Champions e tal, tem mais visibilidade do que aqui os times sul-americanos. E o Flamengo vai brigar? Não, é assim que a FIFA entende. Então é assim que aqui também tem que ser feito. Isso aí a gente vai ver o que vai dar. Bom, e para a gente finalizar, vergonha o que aconteceu ontem. Isso é o que a gente tem que resumir, para resumir. O Flamengo foi humilhado pelo Vasco da Gama ontem, no Brasileiro Sub-20. 5-0, fora o baile. O goleiro do Flamengo, o Léo Nanete, foi expulso. O primeiro tempo o Flamengo conseguiu controlar. Inclusive chegou a criar algumas boas ações. No segundo tempo, acabou. Ah, mas o Nuno Campos já estreou mal. Não, ele não estreou. O Flamengo não conseguiu regularizar ele a tempo. Provavelmente para o próximo jogo vai ter. 5-0. Mas o que mais me chama atenção, aí, se alguém aqui que assiste os nossos vídeos se viram, comenta aí. Eu vi e entendi desse jeito. A displicência de alguns jogadores do Sub-20. A marra que esses jogadores do Sub-20 estão tendo. O tal de Lohan entende-se por que não faz parte do elenco principal do Flamengo. Entende-se toda a declaração do Felipe Luiz. Entende-se. É muito displicente, é muito marrento. Ele acha que uma bola dele ele vai resolver. Fominha, não dá continuidade, não fica ligado o jogo inteiro e tudo mais. Muito displicente. Nuno Campos vai ter trabalho. E vou dizer, o Flamengo foi campeão da Libertadores, o bi da Libertadores, vai disputar o bi mundial. Mas até lá tem muito trabalho para ser feito. O Flamengo
O Brasileiro Sub-20 tem 3 rodadas. O Flamengo fez 2. Tem uma rodada a menos que os demais. E hoje é lanterna do Campeonato Brasileiro Sub-20. Uma vergonha. Isso não pode acontecer com a estrutura que o Clube de Regatas do Flamengo dá para os seus atletas. Eu não vou nem falar do Sub-17, porque aquilo ali está bem em formação, mas o Sub-20 já são jogadores que praticamente já atravessam ali uma beirinha e já está no campo do profissional. A visão do Boto, ela tem que funcionar já desde já, porque senão a gente vai ver uma geração que vai se perder no decorrer do tempo. A geração Sub-20 do Clube de Regatas do Flamengo é uma geração que está fadada a um insucesso se não tiver alguém para começar a cobrar agora. E eu falo isso, não é de agora. O 5-0 ontem foi pouco. Foi pouco. Eu particularmente não gosto que perca para Vasco. Eu não gosto. Não falo isso, só pegar os meus vídeos aqui no canal, quando eu falo sobre o Sub-20, eu já venho falando isso há muito tempo. Há muito tempo. Desde quando o Felipe Luiz saiu, que ele cobrava, ele colocava e tudo mais, entrou o Kleber dos Santos no lugar do Felipe Luiz o ano passado, de lá para cá eu venho sempre falando. Os jogadores estão nojentos, estão achando que eles vão resolver a hora que for. E o título da Libertadores Sub-20 está mascarando mais ainda isso aí. Eles estão achando, a sua maioria que fizeram parte daquela conquista, eles estão achando que eles vão resolver a hora que quiser. Se não cortar agora, e olha que tem excelentes jogadores nessa safra de 20, do Sub-20. Se não cortarem agora, é uma safra, uma geração perdida no Clube de Regatas do Flamengo. Hoje tem Mengão, hein? 2-0 contra o Internacional às 21 horas. Vamos estrear com o pé direito. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.